Oi, boa tarde, alunos. Hoje a gente vai falar aí a respeito de equilíbrio químico, que é um dos assuntos que a gente tem aí na nossa ementa e ele é extremamente importante para nós compreendermos os outros equilíbrios químicos. Então, quando a gente fala de equilíbrio químico, ele surgiu aí esses estudos no início do século XX e a expectativa era a geração de compostos à base de nitrogênio, porque geralmente os nitratos, que são compostos à base de nitrogênio, eles eram normalmente muito utilizados tanto na agricultura quanto na fabricação de explosivos. Então, só para a gente ter uma ideia, praticamente as nossas jazidas desses compostos à base de nitrogênio, praticamente elas estavam sendo aí extraídas lá no Chile. Então, só para vocês terem uma ideia da importância que se tinha nesse início, quando eles começaram a pesquisar aí a respeito sobre essas reações de equilíbrio. Então, em função desses conflitos que as pessoas elas estavam tendo aí na busca de conseguir obter uma quantidade maior desse nitrogênio, a gente teve uma pesquisa aí do processo de Haber e ele encontrou uma maneira muito econômica da gente pegar esse nitrogênio que é abundante na atmosfera e transformar ele em uma fonte extremamente abundante para a gente conseguir aí obter nitrogênio, tanto para fazer os nitratos que a gente utiliza na agricultura, quanto os explosivos à base de nitrogênio. E um dos principais aí embates que eles tiveram nesse processo foi que as reações, conforme a gente discutiu na aula passada, elas não tinham a tendência de chegar até o final, ou seja, essas reações elas não se completavam. Então elas atingiam o que a gente chama de um estágio de equilíbrio, onde a gente tem lá a conversão dos reagentes em produtos, dos produtos em reagentes, e a gente vai compreender bem como que funciona esses estágios de equilíbrio. E assim, como a gente discutiu, só trazendo para a gente lembrar, a gente tem as reações químicas que são reversíveis ou as reações químicas que são irreversíveis. Como a gente sabe, nem todas as reações elas acabam ocorrendo na formação de um único sentido. O que isso significa? Que essas reações elas não tendem a tendência de se completar, ou seja, à medida que os reagentes eles formam esses produtos, a gente tem uma via alternativa que vai acontecer o quê? Que esses produtos eles retornem e acabem formando aí os nossos reagentes. E aí a gente acaba dizendo que essas reações, como elas não se completam, elas são reações que a gente denomina de reversíveis. E aí elas vão tendo uma escala onde a gente pode ter a previsibilidade se a gente tem uma maior produção ou de produtos ou uma maior produção de reagentes. E aí a gente vai denominar uma constante para essas reações e a gente vai determinar a facilidade da conversão de uma reação na outra. Então, conforme eu estava falando para vocês, as reações que a gente estudou na aula passada, a gente tem as reações químicas que podem ser classificadas como reversíveis
e reações que podem ser classificadas como irreversíveis. E nas reações químicas irreversíveis, a gente tem aquelas reações onde aconteceu o quê? A reação por completo. A gente consumiu todo aquele reagente, ou seja, os nossos reagentes eles foram transformados todos em produtos. E uma coisa que exemplifica muito bem essa relação das reações químicas irreversíveis é a queima do papel, ou seja, quando o papel ele termina de ser queimado, a gente não tem o que? A volta original desse papel, ou seja, aquela reação aconteceu onde eu consumi todos os meus reagentes. Então, tudo que eu tinha de reagente foi transformado em produto. Então, essa reação ela acontece de uma forma completa, ela consome um dos meus componentes completamente. E aí ela acaba tendo essa formação de reações irreversíveis. Outro exemplo de uma reação irreversível é quando a gente adiciona um remédio que é um antiácido em água. O que acontece? A gente acaba tendo a liberação de gás carbônico, ou seja, a gente perde um dos componentes. Então a gente tem o que? O consumo total de um ácido e de uma base, formando aí novas substâncias, ou seja, ácidos e sais, e aí a gente acaba tendo essa exemplificação. Beleza? Então, nessa reação, o que eu estou tendo? Eu estou tendo um ácido orgânico extremamente fraco, um sal de caráter básico, e ele está formando um ácido que vai ser decomposto em água e CO2, então esse é o ácido carbônico, e ele vai formar um outro sal. Então, como o ácido carbônico ele é instável, ele acaba liberando essas moléculas de CO2, que nem a gente vê aqui nessas bolhas que vão sendo formadas à medida que a reação vai acontecendo. Já quando a gente fala de reações reversíveis, eu estou falando de reações aonde a gente vai ter que, à medida que os reagentes eles vão se formando os produtos eles vão tendo uma maneira de retornar e formar esses reagentes. Uma dessas reações que é muito comum para o nosso dia a dia é o galinho do tempo. O que é isso? É aquele galinho que fica uma hora ele está rosa e uma hora ele está azul. O que está acontecendo com essa reação? A gente está tendo aí algumas ressalvas. O que está acontecendo nessas ressalvas? Quando o cobalto ele interage muito com água, ele fica hidratado. E essa hidratação promove aí a formação desse galinho rosa. Quando eu tenho a formação do galinho azul, significa que eu tenho uma menor quantidade de água. Então, o que está acontecendo? Quando o cobalto ele se hidrata, ele fica rosa, e quando ele se desidrata, ele fica azul. E isso vai mostrando para nós que o tempo, ora ele está quente e ora ele está mais úmido. Então está entre úmido e seco. Dentro do equilíbrio químico, a gente tem um estágio que vai acontecer? Ele vai chegar um momento onde a gente não vai ter uma mudança tão significativa na concentração dos reagentes. O que eu estou querendo dizer para vocês? Que vai acontecer essas reações e elas vão chegar num momento onde eu não vou ter mais a variação tanto na concentração de reagentes quanto
na concentração dos produtos. Quando eu falo que a gente não vai ter essa alteração, isso significa que o quê? Ao mesmo tempo que eu tenho a formação de um produto, consecutivamente eu vou ter a formação de um reagente. O que isso quer dizer? Quer dizer que esse equilíbrio ele vai ter uma velocidade que ele vai estar formando os meus reagentes e formando meus produtos, e na mesma velocidade ele vai estar formando aí os meus reagentes. E isso é uma forma da gente prever se o equilíbrio ele favorece mais a formação de produtos ou se ele favorece mais a formação de reagentes. Então, exemplificando, a gente teria aí a reação de Haber, e nesse processo de Haber, quando a gente tem a reação entre o nitrogênio e o hidrogênio, a gente acaba produzindo amônia, e aí o que vai acontecer? A amônia ela vai começar a se decompor e vai formar novamente hidrogênio e nitrogênio. O que eu estou querendo dizer? Que essas reações que têm essa reversibilidade, elas são reações que acontecem tanto para a formação de produtos quanto para a formação de reagentes. E um dos fatores extremamente importantes sobre essas reações é que a gente nunca vai ter o interrompimento de uma reação dessa, porque ela vai ter uma dinâmica extremamente importante para esses processos, que é a reversibilidade. Ao mesmo tempo que eu formo o produto acaba formando o meu reagente. E aí essa reação ela vai ter uma dinâmica muito interessante de acontecimento. Então, só para vocês entenderem, o que eu quero dizer quando eu tenho uma reversibilidade na reação? Tanto a formação de amônia quanto a decomposição da amônia, elas vão acontecendo de uma forma gradativa. O que isso quer dizer? Que as reações, tanto de formação quanto de decomposição, elas vão acontecendo de uma forma extremamente rápida. E isso vai fazer com que o quê? Com que a nossa reação ela tenha uma dinâmica. Ou seja, o que significa essa dinâmica? Que a partir do momento que essa reação ela atingir a condição de equilíbrio, a gente vai ter tanto a formação de um produto quanto a formação de um reagente. Então, só para a gente entender, olha o que está acontecendo. Quando a reação ela se inicia, ela tem um gasto para que a gente consuma os nossos reagentes e forme os nossos produtos até ela atingir o que a gente chama desse momento de equilíbrio. O que seria esse momento de equilíbrio? Aonde eu tenho, ao mesmo tempo que está sendo consumidos os reagentes para formar os produtos, eu vou estar consumindo os meus produtos para estar formando os meus reagentes. E uma coisa muito importante sobre o ponto de equilíbrio, que ele depende de uma velocidade e ele depende de um tempo. Então, para que aconteça essa relação de um se transformar no outro, as velocidades elas têm que ser a mesma. Ou seja, ao mesmo tempo que a reação de formação de amônia acontece a reação de decomposição. Só que lembrando que primeiramente o primeiro estágio, antes de se atingir um equilíbrio,
é que eu preciso consumir reagentes para formar os meus produtos. Ilustrando isso, a gente pega a concentração. Olha o que acontece com a concentração no início de hidrogênio e de nitrogênio. Tanto hidrogênio quanto nitrogênio, as concentrações elas fazem o quê? Elas diminuem. Olha o que está acontecendo entre o eixo X e o eixo Y, ou seja, no eixo Y eu tenho concentração, no eixo X eu tenho tempo, eu tenho que a concentração de amônia ela era zero inicialmente, mas à medida em que esses reagentes eles vão se interagindo e formando esses novos produtos, a gente tem aí um decréscimo na concentração dos reagentes e um aumento na concentração dos produtos. E olha que coisa extremamente interessante. Vai chegar um momento aonde eu atinjo esse equilíbrio. O que isso significa? Que as reações elas estão acontecendo na mesma velocidade. A partir do momento que eu formo os produtos, eu também formo os meus reagentes. E isso é extremamente importante, porque a variação dos produtos quanto dos reagentes não sofre variação, ou seja, a gente tem uma constante aqui na forma de avaliar tanto a concentração dos reagentes quanto a concentração dos produtos. Outro típico caso de reações que envolvem o equilíbrio químico são as lentes transitions. Essas lentes transitions, o que elas possuem? Elas possuem dentro da formação aí dessa lente, acabamos tendo filmes de cobre e filmes de prata, e a intercalação entre esses filmes, ou seja, algumas reações que vão acontecendo quando a gente expõe o óculos à luz solar, a gente acaba tendo o vidro escuro e o vidro claro. O galinho do tempo, eu já falei para vocês que ele é a relação envolvendo a temperatura. Então, quando o galinho está azul, significa que a temperatura está mais quente e o ar está menos úmido. Quando o galinho está rosa, a temperatura está menor e o tempo está mais úmido. E aí a gente tem essa intercalação desses momentos em cada um dos momentos que a gente vai ter. Tanto o galinho rosa quanto o galinho azul. Então, o que seria o equilíbrio? O equilíbrio é quando eu tenho uma reação A mais B que acaba formando C e D, e esse equilíbrio ele me expressa um número aonde ele me indica se é mais fácil formar produtos ou se é mais fácil formar reagentes. Então, a constante de equilíbrio ela é o quociente, ou seja, ela é uma proporção do que? Da concentração ou das pressões parciais dos meus produtos sobre os meus reagentes. E esse K ele vai me indicar se é mais promíssoo formar produtos ou se é mais promíssoo formar reagentes. Só que aí a gente acaba tendo algumas regrinhas. Por exemplo, quando a gente fala ou da concentração, que eu tenho um reagente que está dissolvido em água, ou eu tenho gás, ou seja, eu indico como concentração, que eu uso colchetes, ou P para pressão parcial, eu acabo fazendo com que o quê? Os produtos eles sejam colocados no numerador. Então, como é uma proporção, então é os meus produtos sobre os meus reagentes. Então, as concentrações ou as pressões parciais dos reagentes, elas são colocadas onde?
no denominador. Para gases, eu utilizo a expressão P e abre parênteses. Para espécies dissolvidas, eu uso o colchete, que ele me indica que aquela espécie ela tem o quê? Uma concentração. Como eu estou tratando de um equilíbrio, os coeficientes estequiométricos eles são as potências de cada uma das reações químicas balanceadas. Quando eu falo de sólidos ou líquidos, eles não entram no meu equilíbrio. Ou seja, os sólidos eles não entram no processo de equilíbrio e os líquidos também não entram. Somente as espécies que estão dissolvidas ou as espécies que são gasosas. Então, para ilustrar aí, nós temos a reação aí do dióxido de carbono reagindo com o oxigênio, formando o trióxido de enxofre, e a gente tem que o quê? Que a constante de equilíbrio é os nossos produtos sobre os nossos reagentes. Então, para gases eu uso pressão e para espécies dissolvidas eu utilizo o colchetes que indica concentração. Então, só para vocês terem uma ideia do que vai acontecer nessa reação, então, eu preciso consumir tanto os meus produtos, eu preciso consumir os meus reagentes, conforme a gente está vendo aqui, para formar os meus produtos, e eu também consumo os meus produtos para formar os meus reagentes. Então, a gente tem uma característica extremamente importante nessa condição de equilíbrio, que significa que o quê? Que a razão entre os produtos e os meus reagentes, elas expressam essa constante de equilíbrio. Então, é essa constante de equilíbrio que vai indicar se a minha reação ela é produto favorecido ou se ela é reagente favorecido. Então, eu tenho um exemplo aí para vocês calcularem aí o coeficiente que é a nossa constante de equilíbrio. Então, eu dei para vocês aí as pressões parciais do dióxido de enxofre, do gás oxigênio e do trióxido de enxofre, e eu pedi para que vocês calculem aí a constante de equilíbrio. Então, quando vocês fizerem a razão dos produtos sobre os reagentes, lembrando que a gente tem que ter os coeficientes estequiométricos, ou seja, o produto elevado ao seu coeficiente estequiométrico, o reagente elevado ao seu coeficiente estequiométrico, e nessa proporção a gente vai encontrar um K de 4,93 vezes 10 a menos 4. Depois, eu quero que vocês façam aí a expressão da constante de equilíbrio para essa reação. Lembrando que gases a gente utiliza o P de pressão e quando é aquoso a gente utiliza o colchete que indica a concentração. E agora a gente pode falar aí de duas formas de equilíbrio que acontece. Por exemplo, quando eu tenho equilíbrio homogêneo, tanto os meus reagentes quanto os meus produtos, eles estão no mesmo estado físico, e eu posso ter um equilíbrio heterogêneo. O que isso significa? Que os meus produtos e os meus reagentes, eles podem estar em estados físicos diferentes. Igual, por exemplo, a formação dos estalactídeos, que são os carbonatos de cálcio, que são formados aí nas grutas, nas cavernas. Como que a gente tem, como que o equilíbrio dessa reação ele é denominado? Por exemplo, eu tenho carbonato de cálcio que forma o óxido de cálcio mais o CO2,
e eu tenho que o CO2 mais o carboóxido de cálcio formam o carbonato de cálcio. E como que essa relação ela é efetivada? É a relação dos produtos sobre os meus reagentes. Como um dos meus produtos é sólido, então eu vou ter somente a pressão, eu vou ter somente aquele componente que é gasoso. Então todo esse equilíbrio ele depende exclusivamente da pressão do gás dióxido de carbono. Então é extremamente importante que vocês avaliem os estados físicos de cada um dos reagentes para que a gente entenda que cada um desses reagentes eles vão ter aí um papel extremamente importante no desenvolvimento de cada um desses equilíbrios. Resumindo tudo que eu falei, a gente acaba pegando a constante de equilíbrio, representando pela letra K, e a constante de equilíbrio, ela sempre vai ser a concentração ou a pressão parcial dos produtos sobre a concentração ou a pressão parcial dos reagentes. Lembrando que quando uma equação ela tem os coeficientes estequiométricos, cada um dos produtos a gente pega lá, por exemplo, eu tenho o coeficiente estequiométrico aqui, Azim, Bzim, Czim, Dzim, e eu tenho os meus reagentes que são Azão, Bzão, e os meus produtos que são Czão, Dzão. O que aconteceu? Não é os produtos sobre os reagentes? Então, o C ele está elevado ao seu coeficiente estequiométrico, o D ele está elevado ao seu coeficiente estequiométrico, o A está elevado ao seu coeficiente estequiométrico e o B está elevado ao seu coeficiente estequiométrico. E aí, a partir disso, a gente encontra aí a constante de equilíbrio. Então, eu trouxe aí um exemplo para vocês de quando a gente tem aí a constante de equilíbrio, quando a gente tem a concentração no lugar da pressão parcial. Então, olha que diferente que fica a nossa constante de equilíbrio químico. Então, eu tenho aí o hidróxido de cálcio, que ele está sendo dissolvido em cálcio mais 2 e 2 hidroxilas. E como que eu faria a minha constante de equilíbrio? Seriam os meus produtos sobre os meus reagentes. Quem são os meus produtos? Os íons cálcio e os íons hidroxila sobre os meus produtos. Só que o meu produto, ele está no meu reagente, ele está no estado sólido. Então aqui a gente não vai ter sobre nada. Então eu tenho cálcio mais 2 entre colchetes, porque aqui é aquoso, eu estou indicando a concentração, vezes a concentração dos íons hidroxila. Olha o coeficiente estequiométrico, ele é elevado como potência. Então a gente tem que lembrar sempre dessas condições. Produtos sobre reagentes, e não podemos esquecer de elevar os coeficientes estequiométricos para indicar que aquela reação a gente está levando em consideração os coeficientes estequiométricos. Então, tem aí um outro exercício para você estar praticando, que é para vocês encontrarem a constante de equilíbrio químico aí para essa reação. Temos outro exercício para vocês praticarem também, que é o exercício 4. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem nesses exercícios, vocês podem estar me chamando. E a gente tem uma relação entre a transformação do K em Kc, que seria o quê? A gente ter envolvimento dos aspectos termodinâmicos na reação. O que a gente vai fazer? A gente vai adicionar alguns fatores. Como o K a gente determina reagentes sobre produtos, o Kc a gente vai adicionar na fórmula os parâmetros termodinâmicos, conforme a gente tem representado aí nas equações.
beleza? E aí tem um exercício que vocês têm o valor de K e eu quero que vocês encontrem aí o valor de KC. Então, na hora que vocês fizerem aquelas substituições, é só vocês verem se o resultado de vocês está batendo com essa reação, com essa resposta. E agora a gente pode falar um pouquinho sobre a extensão das reações, onde a gente vai ter o favorecimento ou de produtos, ou de reagentes, ou a gente vai ter uma situação de equilíbrio. Quando eu tenho valores de K, ou seja, de constante de equilíbrio grande, eu tenho valores maiores ou iguais a 10 à terceira. Ou seja, quando eu tenho esses valores, esse equilíbrio ele favorece somente a formação de produtos. Porém, quando eu tenho valores intermediários, eu vou ter lá uma reação que não vai favorecer nem a formação dos reagentes, nem a formação dos produtos. Ela vai ser uma reação extremamente equilibrada. Ela vai ter aquela reação que a gente começa formando os produtos, a partir do momento que a gente forma os produtos formam os reagentes. Então a gente vai ter aquela condição de equilíbrio. E quando eu tenho valores de constante de equilíbrio muito pequenos, eles vão acabar favorecendo o que a gente chama de reagente favorecido. Ou seja, os valores de K são muito pequenos, então a formação daquele produto ela não é tão favorecida. Então a gente tem mais formação de reagentes do que formação de produtos. Exemplificando o que eu estou querendo dizer, eu tenho uma reação que é produto favorecido, o que está acontecendo? O valor de K para essa reação é extremamente grande, ele é maior que 10 a terceira, então eu tenho 10 a 18ª, então é muito grande. Então esse sistema ele vai favorecer a formação de produtos, porém eu tenho uma reação que a gente dá o nome de reagentes favorecidos, quando o valor de K é extremamente baixo. Então o que está acontecendo? Eu tenho um valor de K menor que 10 a menos 3. Então olha lá para a gente ver. A gente acaba tendo um valor muito pequenininho para K, menos 21. Então negativo já indica que o número é pequeno. E negativo 21 significa que esse número é muito pequenininho. Então, essa reação ela tem muito mais tendência de ficar aqui formando os reagentes do que favorecer a formação de produtos. Como a gente aprendeu o que é o equilíbrio químico, o que é a formação, pegar os meus reagentes e formar um produto, pegar os meus produtos e formar um reagente, então a gente viu que o quê? Que a condição de equilíbrio é quando eu tenho que a velocidade da formação dos produtos é igual à velocidade da formação dos meus reagentes. E aí a gente pode ver alguns fatores que são extremamente importantes para o deslocamento aí desses equilíbrios químicos. O que eu estou querendo dizer para vocês? Que a gente teve um pesquisador chamado Le Chatelier que estudou que o nosso sistema, quando ele está em equilíbrio, a gente pode favorecer um certo tipo de perturbação. E essa perturbação ela vai fornecer com que esse sistema ele tenha uma forma de minimizar todas aquelas formas que a gente perturbou aquela reação que está acontecendo no estágio bem normal. E aí o que ele vai tentar fazer esse sistema? Ele vai favorecer que um novo equilíbrio ele seja reestabelecido para a gente ter aquela reação nas mesmas condições. E aí como que a gente pode favorecer esse deslocamento de equilíbrio? Alterando temperatura, alterando concentração ou alterando principalmente a pressão. E aí cada um desses termos
eles vão favorecer com que a gente desloque o equilíbrio em sentido de um ou de outro reagente. O que eu estou querendo dizer? Quando eu tenho reações endotérmicas, essas reações elas fazem o quê? Absorvem calor. Então, para mim favorecer uma reação que é endotérmica, eu tenho que aumentar a temperatura, porque reação endotérmica ela pega o calor para si. Então, quanto mais eu aumentar a temperatura dessa reação, mais eu vou favorecer reações endotérmicas. Porém, quando eu tenho reações exotérmicas, o que elas precisam? Elas tiram o calor de dentro do meio para fora do meio. Então significa que o quê? Que elas liberam muito calor. Então, para mim promover que essa reação seja favorecida, eu preciso reduzir a temperatura. Exemplificando, essa reação ela é uma reação endotérmica ou uma reação exotérmica? Ela é uma reação endotérmica, porque a variação de entalpia aqui, ó, endotérmica, ela é o que? É uma reação exotérmica, porque a variação de entalpia é menor que zero. Quando eu tenho a variação de entalpia maior que zero, eu tenho uma reação endotérmica, aquela reação precisa de calor. Então, olha o que vai acontecer. Se eu abaixar a temperatura, eu vou favorecer o quê? A formação dos produtos. Porém, se eu aumentar a temperatura, eu vou favorecer a formação dos reagentes. Por quê? A reação de formação dos produtos ela é exotérmica, então se eu abaixo a temperatura, eu favoreço esse tipo de reação. Porém, se eu aumentar a temperatura, eu favoreço a formação dos meus reagentes. Porque a formação de reagentes é uma reação endotérmica. Temos também o efeito da concentração. O que significa? Que eu aumentar a concentração de um reagente ou de outro, eu acabo favorecendo que a reação ela tenha a formação ou de um produto ou a formação de um reagente. Então, olha o que vai acontecer. Se eu adicionar ácido nessa reação, o que ela vai ter? Ela vai ser reagente favorecido. Por que ela vai ser reagente favorecido? Porque eu estou aumentando a quantidade de ácido aqui e estou fazendo com que o equilíbrio ele seja voltado aqui para a formação dos reagentes. Porém, se eu diminuo a concentração de ácido adicionando uma base, o que vai acontecer? Vai acontecer com que eu estou consumindo esse reagente diminuindo a reação, a concentração dele, significa que os meus reagentes eles vão ser consumidos para levar em consideração aí a quantidade de produtos que eu estou consumindo. E aí, em relação à pressão, eu vou ter que avaliar o volume molar. O que é isso? A quantidade que eu tenho de volumes de um lado e a quantidade de volumes que eu tenho de outro. Por exemplo, se eu quero favorecer a formação de NH3, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que diminuir a pressão. Por que eu tenho que diminuir a pressão? Porque a formação desses reagentes aqui, se eu aumento, na verdade, aumentar a pressão, desculpa. Se eu aumentar a pressão, o que vai acontecer? Como eu tenho muitos reagentes, ou seja, um volume molar muito grande, eles vão ser convertidos para um volume molar menor. Então, o aumento da pressão,
ele favorece o deslocamento onde eu tenho um volume molar menor. O que é esse volume molar? 1 mol aqui é de nitrogênio, 3 mols é de hidrogênio. Se eu somar, eu tenho 4 volumes. E aqui eu tenho 2 volumes. Então, se eu aumento a pressão, eu favoreço a reação aonde ela tem o quê? O menor volume. Se eu diminuo a pressão, eu favoreço a reação do quê? Da onde ela tem o menor volume para o maior volume. Então, eu espero que vocês tenham gostado aí da videoaula e até a nossa próxima aula.